Boa tarde a todos, né? Hoje hoje a gente vai falar sobre a Maria Lugones, Masculinidade e Gênero. A Laira vai apresentar. Esse ano, as Marias resolveu continuar com o discurso do Sul Global, que a gente começou ano passado, discutir autores a partir do Sul Global, né? E durante todo esse ano vão ser autores nesse sentido. Como a gente já falou na última reunião, a gente criou uma categoria de integrante do grupo de estudos para poder abarcar as pessoas que vêm com frequência no grupo e se sentem parte do grupo e gostaria de ter esse reconhecimento, né? Então, para as pessoas que participarem de 6 encontros dos 8 que a gente vai fazer durante esse ano, a gente vai dar um certificado de integrante. E aí eu já passei, na última reunião, a gente já passou um formulário e quem se inscreveu nesse formulário não precisa se inscrever de novo, mas a gente vai passar um outro formulário para as pessoas que não se inscreveram e têm interesse de participar, de ser integrante do grupo de estudos. E para quem já se inscreveu, eu vou pedir para colocar aqui do lado, tipo, chamada, tracinho e o nome, porque algumas pessoas entram com nomes diferentes do que é o seu nome. Então, a gente fica meio difícil fazer meio que uma chamada olhando os nomes. Então, eu vou pedir só para botar aqui do lado no chat, para a gente saber quem é. Mas lembrando que isso é só uma categoria que a gente criou para poder atender essas pessoas que querem fazer parte sempre do grupo, né? Nosso grupo é sempre aberto para quem quiser estar aqui discutindo. A gente sempre foi aberto a todos e todas. Como o professor William falou, ele é o único homem aqui hoje. É realmente uma questão que a gente até discute, que dificilmente aparecem, mas eventualmente aparecem, mas está sempre aberto a todas as pessoas que queiram participar e de discutir os textos que a gente traz, né? Então, vou passar a palavra à Laira, que hoje vai Antes, só também uma observação, né? Como de nós gênero. somos Obrigada. bastante na sala, fica difícil cada uma falar e se apresentar assim. Então, se vocês puderem colocar no chat também quem são, da onde é e tudo mais, fica mais fácil para a gente se conhecer, certo? E aí também depois da fala da Laira, acho que ela vai ser quebrada em 3 momentos, aí a gente vai debater nesses intermédios, e aí só dizer que o microfone é aberto para quem quiser participar, mas para quem não se sente confortável também para falar, pode deixar os comentários e perguntas no chat, ele vai ficar aberto à discussão inteira. Como a Cecília falou, a gente vai quebrar, acho que são 3 blocos ou 2, que a Laira vai fazer a fala, e aí depois vai abrir para comentários, e aí dependendo de como for, né, a Rita vai mediar, vai passar a palavra, vai controlar o tempo se for necessário, e depois a Laira retoma, e aí depois quando ela concluir a gente volta à discussão. Pode falar, Laira. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje para discutir a obra da Lugones. Já adianto de antemão que não sou uma grande estudiosa de Lugones e provavelmente tenho a mesma familiaridade com o texto que vocês. Fiz esse texto para a leitura desse encontro e tive contato com a obra de Lugones umas 2 ou 3 oportunidades, há uns 2 anos atrás. Inclusive, é um texto que mexe muito comigo. Imagino que mexeu muito com vocês também. Eu fui revisitar o texto para fazer essa apresentação, e na época que eu li ele a primeira vez, eu estava apaixonada. E várias anotações na lateral do texto são muito emotivas, porque as reflexões que a Lugones me trouxe me traziam muitas lembranças, muitos questionamentos sobre aquilo que eu estava vivendo no momento, que era extremamente íntimo, não tinha nada a ver com discussões políticas, assim, ou discussões teóricas. Mas é um texto que me é muito caro. A obra de Lugones, como um todo, é uma obra fundamental para discutir decolonialidade e uma perspectiva teórica do Sul, de mulheres do Sul, mas também é uma obra muito polêmica, é uma obra repleta de críticas. E por isso, a nossa apresentação vai ser, a princípio, guiada pelo texto.
A gente vai entender como a Lugones apresentou essas ideias dela, como ela estruturou as ideias a partir de uma crítica do pensamento de Quijano, que eu também não sou uma grande conhecedora, mas tenho uma boa compreensão da obra dele. E depois a gente vai passar para um momento de crítica da obra da Lugones, a partir do pensamento da Brené Mendonça e de outras teóricas que eu vou estar apresentando para vocês. Vou compartilhar a tela. Vamos ver se dá certo. Compartilhada? Sim, a gente está vendo. Ótimo. Vocês só estão vendo a tela, né? Vocês não estão se vendo. Não, tá perfeito, amiga. Ótimo. Então tá bom. Bom, esse texto, Colonialidade e Gênero, está no livro organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, se não me engano, na 2ª edição. Essa é a carinha da Maria Lugones. Vou tentar fazer uma abordagem dessa obra. Vou dividir a apresentação em 2 momentos, até o momento das críticas. Aí a gente abre, discute um pouco a obra dela e depois a gente vai partir para as críticas. Então, quando eu finalizar, vocês já podem fazer suas observações sobre a obra e depois a gente tenta desconstruir um pouco ela. A proposta da Lugones nesse livro é pegar o pensamento de Quijano e desconstruir um pouco ele. Ela diz que o pensamento de Quijano ele vai muito longe, mas que é preciso ir além. Ela tem um problema com a forma que o Quijano apresenta a categoria de sexo e a categoria de gênero. Ela descreve nesse capítulo desse livro, e esse é um bom resumo, na verdade, de toda a obra dela, que a tentativa é de fazer visível a instrumentalidade do sistema de gênero colonial moderno em nossa subjugação, tanto dos homens quanto das mulheres de cor em todos os âmbitos da vida. Ao mesmo tempo, esse trabalho torna visível a dissolução forçada e crucial dos vínculos de solidariedade prática entre as vítimas da dominação e a exploração que constitui a colonialidade. Ela vai propor uma ideia de um sistema moderno colonial de gênero, que é partido em 4 dimensões, que não são partidas, na verdade, são todas correlacionadas: racismo, patriarcado, capitalismo e heterossexualidade. Uma questão fundamental para a obra de Lugones, que é algo que não faz parte de todas as obras que vão estar pensando o colonialismo, especialmente de Quijano, que ela vai criticar, é essa questão da presença da heterossexualidade. E isso também vai nos dar margem para discutir hoje um pouco sobre o pensamento lésbico numa crítica decolonial, um pouco um pensamento que desconsidera a heterossexualidade como natural e passa a entender ela como um instrumento do colonialismo, como um instrumento de dominação. A obra de Quijano, ela é dividida em 4 âmbitos básicos da vida humana: trabalho, sexo, autoridade coletiva, subjetividade e intersubjetividade. Quijano afirma que esses 4 âmbitos básicos da vida humana estão sobre 2 pilares: a colonialidade do poder e a modernidade. Esses 2 pilares são que estruturam o poder capitalista eurocêntrico global. Até aqui, parece que a obra de Lugones e Quijano tem um consenso. E ela é uma grande admiradora do trabalho de Quijano. Mas a categoria que ela está preocupada em desconstruir é essa categoria de sexo de Quijano. Ela não serve para Lugones, porque essa categoria de Quijano, ela não considera o gênero como construído, considera o sexo como algo dado, como algo inato e como algo estritamente biológico. O que é essa modernidade de Quijano? Essa modernidade de Quijano é composta de conhecimento racional, no momento que a Europa olha para o mundo e se considera como no ponto mais avançado da humanidade, numa temporalidade sempre contínua, sempre unidirecional e linear. Esse pensamento europeu que é instituído, que é forçado no momento da colonização sobre os povos originários, divide a sociedade em dicotomias: racional e irracional, primitiva, civilizada, tradicional e moderna. Segundo Quijano,
A modernidade é uma fusão das experiências do colonialismo e da colonialidade com as necessidades do capitalismo, criando um universo específico de relações intersubjetivas de dominação sobre uma hegemonia eurocentrada. Quando ele menciona um universo específico de relações intersubjetivas, ele está dando um gancho para a gente compreender que essa modernidade, e isso tem muita similaridade com o que Foucault proporia na análise, não que eles estivessem em relação, né? Mas o que Foucault propõe da forma da gente olhar no mundo, de como o poder cria microfuncionamentos, como o poder cria subjetividades, produz formas de vida, é exatamente nesse sentido que Quijano tá querendo propor. Como essa ideia de modernidade, essa forma de coexistir no mundo, com esse pensamento racional e com essa noção de unidireção e de temporalidade contínua, serviu para imprimir uma certa forma de existência nos povos originários, de forma especialmente intersubjetiva. E reparem bem, ela não é só subjetiva, ela é intersubjetiva. Então, a gente está falando de subjetividades que se relacionam umas com as outras. Isso é caro para Lugones, porque a partida inicial dela, desse texto, é tentar entender como os homens oprimidos, como os homens índios e negros, conseguiram ser coniventes com a opressão das mulheres por parte do poder e do sistema colonial. Essa estrutura que eu mencionei aqui nesse primeiro slide, de colonialidade do poder e modernidade, ela funciona de uma forma axiforme, em uma inter-relação. Todo elemento desses eixos, ele se relaciona e se move e é constituído por todas as formas assumidas pelas relações de poder, referente ao controle sobre os domínios particulares da vida humana. De novo, essa noção de especificidade, mas também essa noção de inter-relação. Essas roldanas aqui mostram que está tudo sobre encaixe, está tudo se relacionando. Não tem, apesar da existência dos pilares, está tudo em constituição contínua e mútua. Isso também é muito caro para o pensamento da Lugones. E mais para frente a gente vai ver o porquê que o pensamento da Lugones ela vai além do que a gente poderia pensar de um feminismo interseccional. Aí a gente começa a problematização desse pensamento de sexualidade que o Quijano propõe. Para Lugones, o eixo da colonialidade não é suficiente para dar conta de todos os aspectos de gênero, do jeito que é proposto por Quijano. Que aspectos se tornam visíveis depende do modo como o gênero vai se conceitualizar no modelo. No padrão de Quijano, o gênero parece estar contido dentro da organização daquele âmbito básico da vida, que ele chama de sexo, seus recursos e seus produtos. Dentro do quadro que ele elabora, existe uma descrição de gênero que não é questionada e que é demasiadamente estreita e hiperbiologizada, já que traz como os pressupostos o dimorfismo sexual, a heterossexualidade, a distribuição patriarcal do poder e outras ideias desse tipo. Mas então, afinal, o que é gênero para Lugones? Ela vai dizer que gênero não pode ser reduzido a sexo. E antes que vocês se apressem, não façam um paralelo com a teoria queer. Né? Ainda não é isso que a Lugones está propondo. Ela está em passos anteriores. A discordância de Lugones com Quijano aparece no fato de que, segundo ela, Quijano vai compreender sexo como um atributo estritamente biológico, que a partir da biologia, que é real, por exemplo, o que eu quero dizer com a biologia real? Quijano afirma que é possível definir o que são homens e mulheres com base na biologia. E Lugones não acredita que isso é possível. A Lugones vai dizer que a própria biologia é uma ficção. O que define o que são homens e mulheres? Ah, são cromossomos. Tá, mas por que então que cromossomos é uma realidade? Por que cromossomos não é um fato inventado, tal como o gênero? Ela diz que essa redução que Quijano faz dá a compreensão para ele da seguinte forma: homens têm o controle e mulheres são recurso. Essa é a compreensão de sexualidade de Quijano. Como se mulheres não tivessem nenhuma capacidade ou como se mulheres não tivessem incluídas na luta pelo controle da sexualidade, da produção da sexualidade. Homens controle e mulheres recurso.
Dessa forma, mulheres não disputam em nenhum nível o controle do que é o acesso ao sexo ou do que é a produção a sexo. E para fazer essa crítica de que a biologia ela é inventada, a Lugones vai recorrer a uma autora chamada Julie Greenberg. Eu mencionei anteriormente o termo dimorfismo. Eu não conhecia esse termo, e aí eu trouxe para vocês uma abordagem do que é isso, né? Dimorfismo é a propriedade de poder existir em duas formas diferentes. É presença de dois tipos distintos de indivíduos numa mesma espécie. Porém, a Lugones vai dizer que no trabalho da Julie já é possível entender que o que é sexo biológico é construído. E aí ela vai citar o exemplo de como indivíduos intersexuais na sociedade europeia, na sociedade moderna, eles são forçados pelo Estado a se enquadrarem em alguma sexualidade, ou feminina ou masculina. Ela vai mencionar um dado de que 4 ou 6% da população mundial, ela nasce intersexual. E essas pessoas são forçadas a se enquadrarem dentro de um gênero, pelo Estado, ou por procedimentos médicos, em alguma categoria que seja macho ou fêmea. Ela vai dizer que o dimorfismo sexual é uma característica importante para aquilo que ela vai chamar do lado iluminado visível do sistema de gênero moderno colonial. Aqueles localizados no lado obscuro não são entendidos necessariamente como dimórficos, porque ela também vai defender que ser entendido enquanto dimórfico é um privilégio de quem é entendido enquanto branco, de quem é entendido enquanto europeu, de quem é entendido enquanto ao norte do mundo. Porque ela menciona que na colonização, quando os europeus chegaram nessas terras dos povos originários, eles tinham dificuldade de descrever, eu estou sendo gentil, estou usando o termo errado. Eles recusavam a descrever os povos originários como homens ou como mulheres. Eles sempre apareciam esses personagens caricatos, por exemplo, homens com grandes órgãos sexuais, ou mulheres com muitos seios, com um apetite sexual avantajado, ou o contrário, ou então passivo, sem apetite sexual, sempre se recusando a, de fato, colocar essas categorias do que os europeus entendiam enquanto feminino e masculino sobre os povos originários. E ela vai dizer que isso é o lado obscuro, oculto do sistema de gênero, a princípio. Quando essas pessoas, elas não são entendidas enquanto essas categorias, o que para ela é um privilégio, porque quando elas não são entendidas nessas categorias, elas são animalizadas. Ela vai trazer essa autora, Julie Greenberg, porque é importante para ela se perguntar de que maneira esse dimorfismo, retornando, essa separação, essa presença de dois tipos distintos de indivíduos em uma espécie, serviu e ainda serve à exploração, dominação capitalista global eurocêntrica. Nesse texto, a Lugones vai recuperar 3 autoras. A primeira, eu já mencionei, que é a Julie. A segunda é a Ironke Eumi. E a terceira é a Paula Gunala. Começando pelo pensamento da Ironke Eumi, a Lugones resgata a leitura que a Ironke Eumi faz dos povos iorubás sobre gênero para fazer uma compreensão dos povos originários na América Latina. Citando a Ironke Eumi, diretamente, a Lugones diz que lá na sociedade iorubá, o gênero não era um princípio organizador antes da colonização ocidental. Para ela, traduzir as categorias iorubá, que são ombirim e oncurim, como fêmea-mulher e macho-homem, é um erro. Essas categorias, nessas sociedades, elas não tinham oposição de forma binária, e elas muito menos se relacionavam de forma hierárquica. E aí ela vai afirmar, com base no pensamento da Ironke Eumi, categoricamente, o capitalismo eurocêntrico global se constituiu por meio da colonização. Diferenças de gênero foram introduzidas onde antes não havia nenhuma. E apesar dela ainda não fazer uma oferição de um estudo dela, de como isso se deu, de como não existia essa diferenciação nos povos originários latinos, ela resgata o trabalho da Ironke Eumi, que fez isso com uma sociedade africana, para demonstrar
como essa estrutura de organização da sociedade em gênero, em homem e mulher, ela vem como um mecanismo colonial para a dominação desses povos, para roubar até mesmo a riqueza desses povos, até desnutrir a forma de organização deles, enfraquecer mesmo as estruturas, os sistemas políticos, os sistemas econômicos, os sistemas de produção alimentar. Ela vai afirmar que a associação colonial entre anatomia e gênero é parte da oposição binária e hierárquica, central à dominação. Essa oposição definiu mulheres que antes não eram mulheres, né? Lembrando que antes eram, como o Eronqueu colocou, Ombirim e Oncurim, que na tradução Lugones diz fêmea ou então macho, como aquelas que não têm pênis, como aquelas que não têm poder, como aquelas que não podem participar da arena pública. E ela assume essa leitura de Oeumi sobre a realidade africana como verdade também para a realidade da América Latina. Para os Yorubá Umbirim, que são, né, fazendo uma leitura grosseira, as mulheres, o que a gente entenderia enquanto mulheres, o desafio é muito diferente do que para as mulheres do feminismo ocidental. Lá, a humanidade assexuada não é um sonho, não é uma memória a ser recuperada. É uma existência que já existia, que agora está concatenada. Agora, para o feminismo ocidental, o desafio é encontrar uma via para passar da categoria mulher para a plenitude de uma humanidade assexuada, que, segundo Eumi, já existia entre as Yorubá Umbirim, mas que foi dissipada e diluída no projeto colonial. Outro resgate que a Lugones faz é do pensamento da Paula Gunn-Allen. Paula Gunn-Allen é uma mulher muito importante para o movimento lésbico norte-americano e extremamente importante para o movimento dos povos originários norte-americanos. Ela refletiu sobre como os homossexuais, as lésbicas, os terceiros gêneros eram colocados dentro das culturas dos povos originários norte-americanos e como essa forma de trato, como essa abordagem que era natural foi destruída pela colonização. Ela faleceu em 2008, mas a obra dela é muito importante. E Lugones se apropria dela porque ela vai dizer que, assim como Eumi, a Allen está interessada na colaboração entre homens indígenas e homens brancos para minar o poder das mulheres. A Paula Gunn-Allen, ela fala a respeito da destruição da ginocracia. Ginocracia era uma espécie de sistema que ela afirma que existiam nesses povos originários norte-americanos, onde existia uma certa, talvez, supremacia, assim, feminina na forma de organização política. E falar sobre isso, falar sobre a obra de Yonkerum e da Paula Gunn-Allen, vocês percebem que é um desafio para mim, como nomear. Eu não estou usando as terminologias corretas, porque eu sou uma estudante que vem de uma tradição de uma escola europeia. Eu sou uma estudante que tem um pensamento colonizado, apesar de também ser uma mulher latina. Como que os cursos de relações internacionais são estruturados, né? E eu descrevi aqui, acabei de descrever a ginocracia como um sistema político onde há supremacia feminina, mas isso está longe de ser, de fato, o que é uma descrição precisa do sistema da ginocracia, porque esse sistema ele foi completamente destruído e liquidado em prol do projeto colonial. Mas a Paula Gunn-Allen, ela vai afirmar que a destruição desse sistema, onde as mulheres elas tinham autonomia política, e mais que autonomia política, uma forte participação política, foi crucial para a dizimação de populações através da fome, de doenças e da quebra de todas as estruturas econômicas, espirituais e sociais. Ela vai afirmar que os Cherokees redigiram uma constituição que eliminava os direitos políticos das mulheres e dos negros, tendo como modelo a Constituição dos Estados Unidos, a quem eles estavam tentando agradar, em sintonia com os cristãos, que simpatizavam com a causa Cherokee. A nova Constituição, que os próprios Cherokee redigiram, colocou as próprias mulheres Cherokee no lugar de coisas, no lugar de objetos. Tentar entender como, né, se deu essa destruição do que a Paula Gunn-Allen chama de igualitarismo ginocêntrico
é fundamental para a gente perceber como os mecanismos coloniais funcionaram para destruir essas formas de organização social. No primeiro momento, a Allen vai afirmar que a primazia do feminino como criador foi destituída e foi substituída por criadores masculinos. Foram destruídas também todas as instituições de governo tribal, e sobre elas, o que estruturava essas instituições também, as filosofias que as organizavam. Isso aconteceu com os iroqueses e os cherokees. Em terceiro, as pessoas elas são expulsas das suas terras, privadas do seu sustento econômico, forçadas a diminuir ou abandonar por completo todo empreendimento do qual depende sua subsistência, filosofia e sistema ritual. Depois de transformados em dependentes das instituições brancas para sua sobrevivência, os sistemas tribais não conseguem manter o ginocentrismo, quando o patriarcado, na verdade, sua sobrevivência exige uma dominação masculina. Então, esse terceiro passo é muito interessante, porque o sistema colonial destrói a forma de existência ginocêntrica desses povos originários e os obrigam a viver num mundo onde toda a estrutura é patriarcal. E a gente pode pensar de tudo, desde o que seria, por exemplo, o direito à terra. Quem teria o direito à terra naquele período? Até as relações sociais mais mínimas e como elas deveriam ser organizadas. Nesse período, e ainda hoje, na verdade, o que significaria, por exemplo, uma mulher de um povo originário andando sozinha? Tem um novo significado numa cultura europeia, numa cultura colonizada, que antes não tinha nos povos originários. O quarto ponto fala sobre a substituição da estrutura do clã, que é substituída de vez pela família nuclear. Com esse esquema, as mulheres líderes do clã, elas são substituídas por oficiais machos eleitos, e toda a rede psíquica formada e mantida pela ginocentricidade não autoritária, baseada no respeito e na diversidade de deuses e pessoas, é destruída. Esse exemplo é perfeito para que Lugones está tentando demonstrar o que é que aconteceu na América Latina. Mas aí, a Lugones pensa muito profundamente sobre a heterossexualidade dentro desse sistema. E eu acho que deu para começar a entender aqui, né? Quando a gente fala da destruição do igualitarismo ginocêntrico, a Allen já fala sobre a substituição do que era o clã pela família nuclear. E a família nuclear é essa família tradicional mesmo. Homem, mulher, filhos, homem dedicado à esfera pública, mulher dedicada à esfera privada, como a Pateman demonstrou, e a mulher completamente excluída da arena política, da arena de construção dos vínculos e dos sistemas de abastecimento, dos sistemas de valores, dos sistemas filosóficos, dos sistemas espirituais que eram centrais para essas comunidades. E fazendo uma crítica profunda e assertiva da heterossexualidade enquanto modelo, a Lugones vai afirmar que a heterossexualidade, nesse modelo e nesse propósito, e como ela foi utilizada enquanto instrumento para o projeto colonial, ela é duramente perversa, violenta, degradante, e sempre funcionou como ferramenta de conversão de pessoas não brancas em animais, e de mulheres brancas em reprodutoras da raça branca e da classe burguesa. Óbvio que, para falar de heterossexualidade, aqui, tal como a Lugones propõe, a gente tem que abandonar qualquer ideia de heterossexualidade enquanto conceito de preferência sexual, talvez opção sexual. Aqui, esse conceito não existe. Aqui, a heterossexualidade ela é tida como construída, miticamente, produzida por um determinado sistema de poder e obrigatória. E aqui, obrigatória, eu me arrisco a fazer uma ponte que a Lugones não faz, mas usando um termo talvez de uma outra autora, compulsória, de Adrienne Rich, que a gente vai resgatar um pouco mais para frente. É central compreender a chave da heterossexualidade dentro desse sistema moderno colonial. Porque tudo que a gente entende hoje, segundo a Lugones, enquanto heterossexualidade, enquanto supostas relações naturais entre homens e mulheres, não existia, segundo a autora. Tudo isso é construído. E não estou querendo dizer que homens não se relacionavam com mulheres nesse período pré-colonização.
O que ela está tentando dizer é que essas relações, elas não tinham o peso e o significado econômico, social e político que elas passaram a ter nos últimos 500 anos para esses povos. Mas então, o que é esse sistema moderno de gênero? Se Quijano fica para trás, porque ele não assume que o gênero ele é construído com algo para além do sexo e das supostas categorias biológicas, o que ele é? Como a Lugones o define? A Lugones está tentando fazer um giro paradigmático, um giro muito profundo. Ela quer entender processos de mudança que foram heterogêneos, descontínuos, lentos e permeados pela colonialidade do poder, no sentido da inferiorização das mulheres colonizadas. E para entender o que é isso, para entender o que é o sistema moderno de gênero, esse giro paradigmático, ela vai defender que só é possível entendendo o que foi o momento pré-colonial, porque o sistema moderno de gênero, ele é uma imposição colonial. E para ela, a redução do gênero ao privado, ao controle do sexo, seus recursos e produtos, tal como o Quijano apresentou, já é uma questão ideológica, que é apresentada como biológica, e é parte da produção cognitiva da modernidade. A raça, segundo ela, não é nem mais mítica, nem mais fictícia que o gênero. Esse gênero ele é tão construído quanto a raça, e ambos são ficções muito poderosas, que estruturam todo o nosso sistema econômico, político e social, sempre enquanto uma imposição colonial. E aí, a Lugones vai para um momento muito interessante do texto, que é um momento de crítica ao movimento feminista do século XX. Propondo tudo isso e propondo esse olhar crítico da heterossexualidade, a Lugones vai afirmar que o movimento feminista do século XX não fez explícito a conexão entre o gênero, a classe e a heterossexualidade como instrumentos e atravessamentos racializados. Não se explicitou como essas categorias se articulavam com a raça, e muito pelo contrário, para ela o movimento feminista do século XX ocultou essa relação. Esse movimento de liberalização da mulher, liberação da mulher, sempre foi para ela muito sobre o branco da luta, sobre tentar teorizar o sentido branco de ser mulher, como se todas as mulheres fossem brancas. E os trabalhos de Aoumi e Allen deixam claro que os status das mulheres brancas não foram de forma alguma estendidos às mulheres colonizadas, nem quando as últimas foram convertidas em versões alternativas de mulheres brancas burguesas. Ou seja, nem quando as mulheres índias e negras foram entendidas como uma alternativa para o modelo de mulher, isso foi suficiente. Isso foi, de alguma forma, usando novamente um termo colonial, humanizador. As autoras mostram que o status das mulheres brancas burguesas é inferior ao status das fêmeas indígenas e das fêmeas iorubá, porque aquela afirmação que a Yoronkewumi disse que as fêmeas iorubá não precisariam ter um sonho a ser buscado, porque elas já viveram aquilo, elas já viveram aquela sociedade, remetem para Lugones essa questão de inferioridade das mulheres brancas em relação às fêmeas indígenas e às fêmeas iorubá. Para Lugones, é como se as mulheres brancas elas estivessem atualmente num momento inferior, num status inferior do que era o status das mulheres indígenas e iorubá no momento pré-colonizatório. E isso foi completamente destruído. Essa afirmação para mim é interessante porque ela mostra que não, apesar do projeto colonizador e as mulheres brancas fazerem parte desse projeto, esse sistema colonizador imbricado com essa estrutura de sexualidade, heterossexualidade e gênero, ela destruiu as formas de existência das fêmeas indígenas e das fêmeas iorubás, mas ela também impõe uma determinada forma de existência para as mulheres brancas, apesar daqui, a Lugones está fazendo uma crítica de como esse movimento de mulheres brancas não fez o suficiente em relação aos povos e às mulheres colonizadas.
Para ela, o movimento feminista do século XX apagou a história oral da relação entre as mulheres brancas e as não brancas. O feminismo hegemônico branco igualou a mulher branca à mulher, mas é evidente que as mulheres burguesas brancas, em todas as épocas da história, inclusive a contemporânea, sempre souberam orientar-se lucidamente em uma organização da vida que as colocou em posições muito diferentes daquelas das mulheres trabalhadoras ou de cor. A luta das feministas brancas e da segunda liberação da mulher dos anos 70 concebeu a mulher como um ser corpóreo e evidentemente branco, mas sem explicitar essa qualificação racial, ou seja, criou essa mulher universal, sem declarar, né, essa mulher universal é branca, mas isso estava implícito. Ou seja, elas não entenderam a si mesmas em termos interseccionais, na intersecção de raça, gênero e outras potentes marcas de sujeição e dominação. Como não perceberam essas diferenças profundas, segundo a Lugones, elas não viram nenhuma necessidade de criar coalizões. Elas assumiram que já existia uma irmandade, uma suposta sororidade, um vínculo já existente forjado pela sujeição de gênero. E eu vou parar por aqui, antes da gente partir para as críticas. Mas eu gostaria que vocês ficassem na cabeça com essas afirmações que a Lugones faz sobre o que foi o movimento feminista do século XX. Tudo isso aqui que eu reproduzi é exatamente o pensamento da Lugones. É como ela colocou a crítica, o que ela entende pelo pensamento feminista e pelo movimento feminista do século XX, e também o que ela entende, o que foi o papel dessa luta, a leitura dela dessa luta. E essa frase aqui é muito significativa e a gente vai retomar ela depois. Apesar de reconhecer todos os sistemas de opressão que abarcam a todas as mulheres, a Lugones ela afirma que é evidente que as mulheres brancas burguesas, em todas as épocas da história, inclusive a contemporânea, sempre souberam orientar-se lucidamente. E isso é algo que a gente vai discutir depois. Mas a pergunta que eu fico na cabeça é como que a gente pode julgar que um grupo estruturalmente oprimido, e aí oprimido em níveis muito finos, porque ela vai falar sobre heterossexualidade, eles podem se organizar de forma lúcida, de forma coerente ou de forma 100% emancipada, talvez. E depois a gente vai para essas críticas, mas agora eu vou fazer uma pausa para a gente pensar um pouco o que foi o texto até aqui. Eu sei que é muita coisa, tá? Desculpa se eu talvez não tenha feito claro. Não, obrigada, Laira. Eu acho que a gente pode, né, também dar um tempinho para você beber uma água, se você quiser, porque realmente é um conteúdo bem denso. A gente tem aqui 31 participantes, né? Então, por questão de ordem, eu vou pedir para as pessoas que tiverem interesse em falar, em comentar, em fazer perguntas, em colocar as suas posições, ou que levantem a mão. Eu não sei se vocês conseguem ver, né, na faixa de vídeo de vocês tem uma opção chamada reações. Se vocês clicarem nela, tem levantar a mão. E aí isso vai me ajudar a organizar a ordem da fala. Se não, vocês podem também colocar o nome de vocês no chat, que eu também faço uma ordem aqui de fala, tá? E como tem muita gente, eu não sei se todo mundo vai querer falar, mas a gente vai tentar organizar o tempo para a gente também não se estender muito no tempo, né? Para a Laira depois voltar e falar essa segunda parte da apresentação. Eu já vi que o William quer falar, eu vou fazer só um pequeno comentário, até para estimular vocês a pensarem, a colocarem um pouquinho, né, das reflexões, porque eu acho, a gente está no segundo encontro, né, das Marias esse ano. A gente teve a Lélia no mês passado e agora a gente está falando da Lugones, e não são autoras simples, né, de se ler, e eu acho que, principalmente pensando no posicionamento que a maioria de nós aqui, pesquisadoras das Marias, né, que nós temos, né, como a maior parte de nós somos mulheres brancas, né, então eu acho que a leitura de autoras que tratam de questões, talvez a gente até reconheça, mas não experiencie, eu gosto desse neologismo,
eu acho que ajuda, né, a gente a se tornar um pouquinho mais humilde no pensamento dessas autoras do Sul Global, né? Então, o que eu queria colocar aqui, pegando tudo que a Laira falou, que eu acho que é muito importante, é entender o pensamento da Lugones como mais um bloco nessa grande construção que a gente está tentando fazer dentro do Marias esse ano, que é entender o que é esse pensamento do Sul Global sobre gênero nas relações internacionais, né? Então, eu quero estimular vocês a pensarem, né, não só no que a Laira trouxe dos textos, mas do que isso significa, né, para vocês nessa conexão com um pensamento do Sul, com um pensamento autóctone, originário, de um certo espaço geográfico, político, social, histórico, né, que não só reavalia conceitos colocados pelo Norte, como apresenta novos conceitos que o Norte não pensou ou que ignorou, né? Então, eu queria trazer esse estímulo. Eu vou dar a palavra primeiro ao William. Eu não sei se a Ana Paula depois vai querer falar, né? Ela só colocou um comentário aqui. Vou dar a palavra ao William. William, fica à vontade. Até agora não tem ninguém ainda depois de você, né? Mas eu imagino que vão surgindo as mãozinhas aqui ou os nomes. Pode ficar à vontade. Perfeito. Antes de tudo, só queria dizer, Laira, você foi brilhante. Sua exposição foi claríssima, né? Não tem nem que se desculpar, não, porque você foi didática e você tem uma entonação de voz com muita clareza, né? Então, eu te parabenizo pela exposição. O único comentário que eu queria fazer é assim, como eu disse, eu estou lendo Maria Lugones agora, eu li um dos textos que vocês indicaram, né, e já tem outras coisas baixadas e tal. Eu fiquei 3 anos fora da academia, que eu me aposentei, e eu não queria saber de academia na minha vida, nunca mais. Mas, enfim, né, a gente não pode... palavras nunca e sempre são palavras muito perigosas, né? Aquela história, cuspiu para cima, caiu na testa, e foi o que aconteceu comigo, e agora eu estou querendo resgatar o tempo perdido, né? Então eu estou dando tiro para tudo quanto é lado, eu quero informação, eu quero aprender com vocês, é esse o meu objetivo aqui, tá? E o que me chama a atenção nesses tipos de textos, como Maria Lugones, como Lucas Platero na Espanha, outras pessoas, é a importância da gente pensar essa discussão, que embora alguns textos tenham sido escritos em outros contextos sócio-históricos, eles são muito atuais, né? Dada a situação do nosso país, dada a situação que nós estamos vivendo, e eu sempre penso em que esses textos ou essas problematizações, por exemplo, tais os trazidos pela Maria Lugones, eles podem ser aplicados no nosso cotidiano, né? Essa coisa do olhar em torno, tá? É uma coisa que pode ser acadêmica, pode ser teórica, mas ela também é prática, né? Se a gente pensar nas notícias televisivas, nas cenas que a gente vive na esquina ou no prédio que a gente mora, né? Parece que está meio em moda, né? Esse resgate de discriminação, de exclusão, de massacre das diferenças. Então, é isso que eu queria pensar junto com vocês, né? Como que a gente aplica essas discussões nas nossas vidas mesmo, nos nossos cotidianos, né? A história, por exemplo, de um feminismo, inicialmente, que eram produzido por mulheres brancas, né? E que, de certa forma, ocultou algumas realidades e que são trazidas brilhantemente nessas discussões por Maria Lugones, por Glória Anzaldúa, enfim, por tantas outras autoras, né? Não brancas, né? Indígenas, de outras etnias e tal, e a disponibilidade da gente em poder dialogar com essas problematizações, né? Elas são intensas, elas são reais, cruéis e estão escritas no nosso cotidiano. É isso só que eu queria chamar a atenção, da aplicabilidade mesmo. Isso não é teoria para ser lida lá longe, né? Como um fato que aconteceu não sei quando. Não, minhas queridas, eles estão aqui, no nosso cotidiano, e a gente tem que se organizar, quer dizer, aquela frase que não sai de moda, né? Ninguém larga a mão de ninguém, porque eu acho que o enfrentamento dos racismos,
dos sexismos, né? É uma luta de todos nós. Se a gente avança, todo mundo ganha, sabe? Porque, com certeza, a gente vai produzir relações mais respeitosas, mais humanas, não humanistas, né? Mas mais humanas, né? Nessa coisa de uma composição coletiva para que todo mundo fique bem. É isso. Desculpa aí, eu sempre falo mais que o homem dá mal. Ou a mulher dá Obrigada, mala. William. Não, obrigada pela sua participação, né? Sua primeira apresentação, eu acho que no Marias, né? Acho que é a primeira vez que você participa, né? Então, seja bem-vindo. Eu vou dar a palavra à Brenda, se ela quiser falar alguma coisa sobre essa questão que foi apresentada do pensamento da Lugones. Brenda, você tem a palavra. Obrigada. Consegue me ouvir normalmente? Que ontem eu tive um probleminha. Então Sim, tá bom. ouviríamos. Complementando aquilo que o William falou sobre a prática, né, disso que a gente observa na Lugones. Uma parte do texto dela fala justamente sobre as formas. Primeiro eu tinha uma resistência em colocar isso como uma emancipação, porque na Lugones, depois eu vejo que a Lugones chama isso de libertação. E uma das formas que ela coloca para que essa libertação ela venha à tona é justamente o resgate de certos aspectos das tribos, das comunidades que viviam nessas terras antes da chegada do colonizador branco, né? E uma dessas pautas que ela coloca é justamente o resgate da linguagem, o resgate daquilo que uma vez ele teve um significado político, organizacional lá para as tribos que estavam aqui antes. E aí ela fala que também passa por uma rejeição daquilo que a gente chama de América Latina, porque a América Latina em si é um próprio conceito que vem do colonizador branco. Então, ela até menciona acho que é de uma tribo, se eu não me engano, na Colômbia, que chama a terra, né, a terra ao redor de um nome próprio, né, que vem da própria vivência deles e tudo mais. E isso para ela é uma forma de libertação, é uma forma de resistência. Só que, pensando nisso, eu também levantaria a questão do quanto esses saberes que hoje, né, nós temos em relação a essas tribos, eles também não são colonizados. Então, é muito complicado você falar sobre resgatar essa linguagem que ela é tribalística, que ela é comunitária, que ela é nativa dessa terra, sendo que você sabe que o colonizador também chegou desses locais. Então, uma forma, eu acho que é uma forma essencialmente válida de você questionar, né, o quanto da nossa linguagem ainda carrega esse estigma colonizador e o quanto nós refletimos isso a partir dessa linguagem, mas também, se você propõe um resgate à origem, eu acho que o mínimo a se fazer é pensar no quanto essas tribos que também foram tocadas pelo colonizador, elas estão comprometidas dentro da própria origem. Então, é meio paradoxal. Eu acho que a maioria das coisas que a Lugones propõe, elas são paradoxais, porque a partir do momento que os colonizadores pisaram nessa terra, não existia uma parte praticamente dessa terra na qual eles não colocaram a mão, na qual eles não dominaram, ou que eles colocaram um sistema de exploração baseado no próprio benefício. Então, eu acho que falar sobre libertação num mundo tão moderno, tão diferente, onde nós mesmos, como sociedade, temos esse histórico de dizimar ou diminuir os direitos dos nativos, né? Vemos isso principalmente nesses últimos anos, no qual eles estão sendo excepcionalmente excluídos da sociedade. E é muito complicado falar sobre isso e implementar essa forma, pelo menos na parte linguística, de libertação a qual a Lugones fala, né? Tendo isso como base. Bom, por enquanto era só isso. Obrigada, Brenda. Eu acho que você traz uma questão importante, né? Quando a gente pensa em história oral, na forma como a gente constrói o conhecimento, né? No que a gente chama de sujeito-objeto, né? E isso é uma coisa que está muito atual, muito contemporânea para a gente discutir. Kelly, você pode falar agora? Depois eu tenho a Mari aqui, aí eu vou
Bom, se ninguém mais quiser falar, eu acho que fala Kelly, a Mari, e eu volto Eu para a levantei a Laira. mão. Desculpa. Eu não vejo sua mão, Miriam, mas não tudo sei, bem. uma mãozinha aí, não sei, apertei, não sei se... Bom, desculpa. Não, pode ir, Kelly, eu acho que ela deve estar com algum problema de conexão. Pode falar. Bom, eu acho que talvez... acho que eu vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção. Acho que a Laira também foi incrível, amiga. Você arrasou demais. Porque eu acho que várias coisas que eu não tinha entendido muito bem, até porque ela traz referências que a gente não conhece. Então, às vezes ela parte talvez do pressuposto, né, que a gente já conheça algumas das referências dela do Quijano, enfim. Então, acho que foi bom para esclarecer, né, de onde ela parte, até dos preceitos dela, dos conceitos, das bases teóricas que ela, né, tenta trazer e também criticar depois, né, desconstruir. E aí, acho que a primeira coisa que eu queria falar era que é um texto muito difícil, né? A gente comentou no grupo das Marias como eu acho que todas tiveram alguma dificuldade para ler, para entender de fato o que ela estava querendo trazer, qual que era a inovação dela em relação ao que ela está escrevendo sobre gênero e colonialidade. Eu achei um texto realmente muito difícil, então teve várias partes que eu li várias vezes, e mesmo assim eu não entendi. E aí eu me deparo com a parte que ela fala de que muito dessa questão que a Brenda acho que traz um pouco da questão da colonização da linguagem, e que às vezes a gente não pode traduzir, né? Algumas dos conceitos, né? Que esses povos, por exemplo, originários utilizam, e que às vezes a gente não traduzir, ou seja, não entender mais do que a gente tentar traduzir da nossa forma. E aí isso eu fiquei muito me questionando, porque é um texto que eu já tive dificuldade de entender, e aí, na verdade, ela está trazendo justamente isso. Talvez, para a gente, acho que parte dessa dificuldade, além, né, acho que dessas referências que ela traz que a gente talvez não conheça, é um pouco mesmo dessa desconstrução total que ela tenta fazer, acho que da forma como a gente pensa, da forma como a gente até constrói, né, a nossa epistemologia enfim, e eu achei, a primeira coisa que eu me questionei foi, nossa, é um texto que é difícil, mesmo quem é acadêmico teve dificuldade para ler, é difícil de você acessar, mas ao mesmo tempo ela quer propor mesmo essa desconstrução, e que talvez o ideal seja realmente não tentar traduzir e tentar, de alguma forma, né, colocar na nossa percepção o que ela está tentando trazer, porque a nossa percepção já está completamente enviesada, né, por esse colonialismo. E aí, alguns pontos, né, para além disso, eu achei muito interessante quando ela fala da colonização da memória, uma coisa que a gente tem que discutir mais, a questão da memória, e quanto isso define a nossa identidade, quanto isso, né, consegue brecar opressões, né? Então, acho que a gente ainda tem, por exemplo, aqui no Brasil, um passado, uma questão de memória muito mal resolvida, e que acho que tem tudo a ver com o que ela está trazendo. Eu achei muito legal essa questão da infrapolítica que ela traz, eu não sei se eu li o mesmo texto que vocês, mas de voltar a olhar para dentro, e que parte dessa resistência começa interna, né? E eu acho que é um pouco do que o texto dela provoca na gente. A gente fica completamente, internamente, meio confuso, em estado de, o que ela está trazendo? Então, eu acho que esse olhar para dentro e também, né, descolonizar a nossa resistência começar de dentro para fora, talvez, eu acho que também faz muito sentido. Eu acho muito legal que ela traz a referência da Sojourner Truth, que é aquele texto de Anti-Woman, e aí ela fala que a resposta devia ser não, e aí essa questão de transformar, para mim essa frase foi muito marcante, né? Nenhuma fêmea colonizada é mulher. Então você coloca numa categoria, se a mulher já é inferiorizada, então se a colonizada está numa categoria ainda abaixo, né? Então eu achei isso bem forte, e eu achei que realmente o que ela estava trazendo de que é isso, a resposta para a Sojourner Truth provavelmente seria justamente não, né? Bom, e por fim, eu queria, na verdade, não sei se a Laira vai entrar um pouco mais, né, nisso da questão da interseccionalidade,
Mas ela também me fez, né, pensar de uma outra forma, porque ela traz que a intersecção entre mulher e negro revela a ausência das mulheres negras em vez da sua presença. E aí a gente sempre usa a categoria de interseccionalidade para justamente, né, incluir. Então eu fiquei numa grande confusão assim com essa colocação dela, né, de que na verdade a interseccionalidade mostra justamente que essas mulheres negras não foram incluídas até, né, até agora. Então acho que é uma outra forma de a gente olhar todas essas construções também. E enfim, acho que foi um texto bem difícil. Acho que agora entendo um pouco melhor o que ele está querendo trazer, mas eu acho que é uma reflexão que provavelmente vai continuar, assim, né? E a gente talvez tenha que ler mais textos da Lugones, e eu acho que talvez esse semestre, acho que todos os textos se articulem um pouco, né? Porque a gente vai trazer todas essas visões que acho que vão desconstruir completamente o que a gente entende, né, como feminismo, como lutas feministas. E eu achei muito, muito importante isso que ela fala da coalizão. Então, que de fato as mulheres brancas não sentiam a necessidade, né, de se organizar em coalizão, e que essa desconstrução, essa descolonização envolve uma resistência em forma de coalizão. Então, não sei, acho que foi um pouco confuso, mas eu acho que tem muitas coisas interessantes que ela traz, apesar, né, desse mar de confusões. Obrigada, Kelly. Acho que você traz questões bem importantes. Bom, o Josinaldo diz que não há áudio. Eu acho que todos me escutam, não? Sim, tudo bem. Josinaldo, talvez seja um probleminha na sua conexão. Bom, eu vou dar a palavra à Miriam, porque eu acho que conecta bem o que a Kelly falou, com uma questão que eu pensei muito também sobre esse texto da identidade, né? E do que significa, pegando aí o que a Brenda trouxe, o que significa ser latino-americano para o brasileiro, né? Então, Miriam, por favor, você tem a palavra. Eu só peço, gente, para a gente tentar ficar num tempo curto, porque ainda vou dar a palavra para duas outras pessoas e depois a Laira. Não se preocupe. Não, eu só queria entender um pouco melhor essa relação de colonialidade e como por que a mulher branca está, ou nós mulheres estamos relacionadas, as mulheres latino-americanas estamos relacionadas à colonialidade. Gostaria de alguém me esclarecer a partir de que momento é que a gente começa essa diferença de poder entre o homem e a mulher. Estes dias eu soube, né? A gente está aprendendo todos os dias que o poder masculino sempre começou porque considera a mulher a terra, né? E que o homem apenas é a terra onde o homem coloca a semente. Para isso que serve a mulher. Então somos subalternizadas, não nos consideram como seres humanos. Então tudo isso vindo até agora, eu fico pensando, será que a mulher branca, ou seja, como ente colonizador, não tem consciência desse detalhe? Será que ainda ninguém falou para elas, olha, acontece isso? E o que, bom, obviamente agora com todas com as pessoas, conversando com os acadêmicos, né, com os mais entendidos sobre o assunto, a gente vai aprendendo e quem sabe podemos chegar a alguma coisa melhor, a um mundo melhor para se viver. Só queria falar isso. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Eu vou retornar para a Laira, né? Eu acho que ela já tem aí um conjunto de 4 reflexões bem complexas e profundas. E eu encerrei as inscrições agora, pessoal. Depois da Laira, a gente vai ter mais 3 pessoas falando. E, no fim, a Laira volta para fazer a apresentação final, né, das críticas ao texto da Lugones, tá? E aí a gente abre novamente para o debate. Laira, você tem a palavra. Eu acho que eu vou começar respondendo a Miriam, porque ela já tem um engate com a próxima sessão que a gente vai fazer das críticas, né? A Miriam está curiosa para entender quando se dá essa passagem, né, de opressão, quando as mulheres elas são transformadas em povo subjugado, talvez, e qual que é a relação disso com a colonialidade. Do jeito que a Lugones descreve,
é como se as mulheres, não só Lugones, a Allen também, a Yonkeumi também, as mulheres, que não eram mulheres do jeito tradicional que a gente está pensando, mas vamos falar aqui mulheres, elas eram uma parte significativa de toda a estrutura dessas sociedades, que eram pré-coloniais. Tudo que existia nessas sociedades, que não eram sociedades patriarcais, segundo o que ela descreve, tinham a centralidade do papel da mulher nas estruturas espirituais, nas estruturas econômicas, nas estruturas políticas. Quando não elas eram centrais, talvez nessa supremacia ginocêntrica, né? Nessa preponderância do papel da mulher em todos esses níveis de controle, poder e comando, elas eram pelo menos igualitárias. E segundo a Lugones, quando o projeto colonial se instaura nessas sociedades, ele precisa destruir o papel da mulher e a forma que a mulher é entendida dentro dessas sociedades para colocar um outro sistema, que é um sistema que é o sistema colonial, o sistema europeu, o sistema deles, que já vem como ingrediente dentro desse sistema que vem sendo implantado, esse sistema de opressão, a subjugação das mulheres. Mas aí são as mulheres brancas. A implementação desse projeto, que é heterossexual e tem marcadores bem definidos de gênero, que é fundamental para o controle econômico e para o poder masculino na Europa e nas sociedades colonizatórias, precisa ser transferido para essas sociedades que serão colonizadas. Porque senão não teria nem como a estrutura de extração, a estrutura de dominação econômica, de apropriação de valor, de estruturação política mesmo, de instituições que são do dialeto e da organização europeia se instituírem. As organizações europeias, elas não conseguiriam nem se afirmar em uma sociedade que mantivesse conservada a igualdade entre homens e mulheres ou uma estrutura ginocêntrica. E é a partir daí que se dá essa passagem, essa transformação. Mas você faz uma pergunta que é quando isso começa, né? E é aí que a gente vai ver as críticas a Lugones, porque outras autoras vão dizer, a Lugones diz que essas sociedades, elas eram igualitárias e ginocêntricas, mas isso não é verdade. Essas sociedades também tinham estruturas de gênero. Essas sociedades também tinham estruturas de gênero que mais? Estruturas de gênero que subjugavam ou condicionavam as mulheres papéis determinados e papéis específicos. E aí é o que a gente vai dar uma olhada agora. Eu preciso apresentar o slide de novo. Os comentários da Kelly, da Brenda e do William foram riquíssimos. Não tem nem o que acrescentar a respeito deles. Mas a Brenda mencionou uma questão que a Kelly retomou de linguagem, né? E é curioso pensar isso, porque a Lugones ela vai dizer que é necessário que no sul do país, do mundo, que nos estudos latinos a gente faça um exercício de estudar esses povos e essas estruturas sociais para além do olhar do colonizador, porque nós já estamos colonizados, e pensar para além dessa linguagem. E vocês viram que diversos momentos aqui explicando, né, eu usei palavras de um pensamento colonizatório, mas essas são as palavras os quais eu fui ensinada, essas são as palavras do qual eu tenho um arcabouço. Para eu produzir um conhecimento diferente disso, tem que ficar aqui 1 ano no Marias fazendo grupo de estudos sobre estudos de decolonialidade, gênero sob perspectivas do Sul. E é por isso que esse nosso movimento é muito, muito, muito importante. Deixa eu... Laira, você quer deixar a Mari, a Gabriela e a Cecília falar, ou você prefere engatar? Pode ser. Mari e Cecília, vocês acham que é a respeito dessa primeira etapa mesmo, ou vocês preferem deixar para depois? Mari, acho que você é a primeira inscrita. Eu posso falar depois, não tem problema não. Tá bem. Gabriela, você tem alguma coisa a falar sobre essa parte que foi apresentada, ou você prefere deixar para o final também? Eu prefiro deixar para depois também. Cecília? Não, eu tenho um comentário que é justamente nessa linha, assim, e que eu fiquei me perguntando no tempo da leitura da Lugones, depois da explicação da Laira. E aí, sempre que a gente estuda esses pensadores coloniais que questionam essa colonialidade, sempre me vem à mente, tá, mas de que povos originais eles estão falando e de que estrutura eles estão falando e como a gente conhece pouquíssimo disso.
E aí fica sempre essa coisa de tentar entender, será que existia antes separação de gênero, antes do europeu, ou a gente só consegue ver isso a partir do europeu? E aí eu tenho muito minhas dúvidas se não existia essa separação antes. Não da forma como a gente tem hoje, não dentro dessa ideia de homem e mulher e dominação de homem sobre mulher, essa forma binária, essa forma que a gente vê hoje, mas que, de alguma forma, existia uma desigualdade, entendeu? De alguma forma, existia uma diferença de poder e alguma diferença de papéis, assim. Para mim, ainda é muito difícil, não sei se é porque eu nunca li um pouco sobre essa ideia de igualdade, ou esses grupos, essas sociedades mais antigas que não tivessem um mínimo de uma diferença, ou também eu não sei se é porque quando a gente conta essa história, quando a gente estuda essa história, a gente já estuda com esse olhar europeu, colonizador e de diferenciação de gênero. Então, quando a gente olha até para as sociedades mais antigas, assim, tipo, milhares de anos, Egito, a gente sempre vê que o faraó na posição de liderança, seguido de quem? Dos sacerdotes que são homens, dos escribas que são homens. E aí, assim, essas histórias são passadas e contadas para nós, como se esses homens estivessem sempre no domínio e a mulher subjugada. E aí eu me questiono será que é a forma como essa história é contada através dos vencedores, ou se nesses lugares também existiam essas diferenças? Porque tem essa questão de como se escreve, de quem pesquisa, de quem vê e de quem conta isso, né? E a história, ela é uma disciplina do século XIX, baseada numa série de metodologias e de referenciais teóricos que nos levam a enxergar sobre tudo isso. Mas, voltando àquela pergunta que a Miriam colocou, é uma pergunta que eu sempre me faço e que eu nunca chego à solução, e que para mim parece muito simplista tu dizer que uma diferença entre homens e mulheres começou só com o colonizador, como se ela não existisse antes. E aí eu acho que falta um pouco da gente entender o que é isso, falta a gente olhar para esses povos originários e olhar um pouco sem querer buscar uma resposta para as perguntas que a gente tem hoje, mas para entender ele também dentro das limitações que era aquilo, sabe? E aí de ver o que é, sabe? Aí eu acho que isso é que me incomoda às vezes um pouco quando a gente olha gênero com esse discurso de colonialidade. É o quanto às vezes a gente olha para esses povos originários, a gente busca respostas que não necessariamente eles têm a nos oferecer, sabe? Como que a gente identifica, já que a categoria homem e mulher não serve, como é que a gente identifica essas diferenças de gênero que pudessem existir lá? Cecília, eu acho interessante que você coloca, e eu acho que você foi provocadora, que a Mari e a Gabi querem falar, e eu vou dar palavras a elas, né? Mas eu acho interessante também a gente pensar não só nessa categoria que você traz de homem e mulher, mas na própria categoria de diferença, na própria categoria de poder, quando surgem esses entendimentos do que é poder, do que é diferença, do que é desigualdade, né? Então, essa leitura que a gente faz olhando para o passado é realmente algo problemático. Mari, fique à vontade, eu vou pedir desculpas à Laira, mas realmente foi uma sequência de provocações. Cecília sempre embaralhando tudo, né? Eu agradecer primeiro a Laira, adorei essa explicação, porque, olha, esse texto eu comecei a ler e eu falei, gente, não estou entendendo nada. E aí eu começava a ler de novo. Bom, talvez eu esteja entendendo alguma coisa. Eu li só um porque eu falei, olha, se em português estava difícil, em inglês vai ser impossível. E aí eu falei, vamos ver o que eu consigo entender na explicação da Laira. E a Laira arrasou, eu consegui, acho que, entender alguma coisa depois de toda a explicação. E eu acho que tem muito a ver com isso que a Lugones fala, com o que a Paredes fala, né? Me lembra muito daquele texto que a gente falou no ano passado, né? Se relaciona muito, inclusive, com a experiência que a gente teve no seminário, que ela falou e tudo mais. E isso me lembra de uma palestra que eu assisti, que foi para ver Paredes pela primeira vez, que a gente trouxe, inclusive, para discussão. E nessa palestra, uma outra indígena, que também é pesquisadora, eu realmente não lembro o nome dela, mas ela falou o seguinte, que muitas vezes o pesquisador lá na aldeia e tal, enfim, na comunidade, e falava sobre a comunidade, ela falou assim, mas isso aí não tem nada a ver, eles estão falando uma coisa que não tem nada a ver. Ela falou que ficou 4 anos, eu vivi minha vida inteira aqui. E eu acho que isso que ela fala tem muito a ver com esse debate que a gente está falando, que é muito o olhar do colonizador, é uma forma que a gente tem de pensar que é muito distinta daquela que ela coloca nesse texto. Tem alguém com o microfone aberto. A escrita. Josinaldo, você pode fechar o seu microfone, por favor? Enfim, então eu acho que dialoga muito com a parede nesse sentido.
E aí vem realmente essas questões que a Cecília falou, mas e aí, será que não tinha essa diferença? Eu também me questiono isso, né? Porque quando a forma que eu já escutei outras autoras falando, me parece que existe, ou então realmente é o nosso olhar, né? Inclusive, a gente já falou inclusive sobre texto que a gente olha para a África, tem a mesma questão, né? E para fechar, na verdade, então, as minhas questões eram mais ou menos exatamente isso, que é um olhar que a gente tem dificuldade, né? Que a Lara falou, a gente tem todo um arcabouço colonizado, que é muito difícil de conseguir entender. Eu acho que a minha principal dificuldade foi essa. Então, peraí, vamos tentar abrir a cabeça. Eu acho que deu para entender um pouco, mas eu acho que eu quero muito escutar as críticas, porque eu acho que também tem essa outra questão, né? E será que realmente era assim? Será que não existia uma... Enfim, uma diferença, como a Cecília falou. Eu estou começando a dificuldade para falar porque tem um áudio no fundo. Josinaldo, você poderia fechar o seu áudio? Eu não consigo fechar o áudio. Eu não estou conseguindo também. Sala porque eu não estou conseguindo fechar o microfone. Mas eu quero, você consegue? Eu não estou conseguindo, gente. Eu já tentei 1 milhão de vezes, Sasha. Josinaldo, tenta sair e entrar de novo. Podem me mutar. É que eu não estou conseguindo te mutar. Te mutar também. Acho que é melhor você sair e entrar de novo. Consigo. Muito estranho. Por que eu não consigo? Bom, a Mari terminou já a fala. Gabriela, eu vou tentar dar a palavra a você. Vamos ver se não fica com muito som de fundo. Só um minuto. Josinaldo, você consegue sair da sala, por favor? E depois retornar? Sim. Obrigada. Eu acho que agora... Então, eu tinha uma questão, mas agora a Cecília falando... O que a Cecília falou, tipo, provocou outros pensamentos. Eu acho que, assim, a questão da linguagem realmente é uma questão muito profunda. E eu também fico me questionando, né, em que medida a nossa linguagem pode ser um tipo de prisão, sabe, para compreender o outro, porque eu já ouvi falar, eu não lembro que autor ou que autora abordou isso, que a linguagem do colonizador não consegue produzir outra narrativa sobre colonizado que não seja uma narrativa de vítima, de subalterno. E daí eu acho que o que as feministas indígenas, né, pensando na Silvia Rivera Kuzikank, por exemplo, que ela tem uns textos muito complexos também, mas muito importantes, que ela resgata, né, os conceitos aimaras, que o aimara é uma língua nativa boliviana, que quando eu li um texto dela, eu fiquei surpresa, assim, apesar de ela tentar, eu não sei se ela tentar explicar minimamente o que é cada conceito ali, é muito difícil, assim, compreender, né, o que esses conceitos indígenas, né, desses povos originários querem dizer, porque, enfim, eu acho que é muito interessante esse resgate de conceitos. Daí, fora essa questão, né, da linguagem, eu gostei muito da apresentação, porque eu já li esse texto umas 3 vezes, acho que a primeira foi na graduação, daí na pós eu li 2 vezes, só que nunca tinha ficado tão claro, sabe? Algumas coisas, por exemplo, para mim, eu até já cheguei a explicar dessa forma, mas que essa relação entre sexo e gênero, pensando nos povos colonizados, se dava da seguinte forma, que
o colonizador chegou aqui e categorizou, né, os seres que eles viram ali como fêmeas e machos a partir do sexo biológico. E só posteriormente, né, que houve essa categorização em homem e mulher, mas, tipo, pensando nos colonizados e nas colonizadas como distorções do que seria o homem e a mulher brancos, né? Daí eu fiquei me questionando que justamente esse sexo biológico que eles traziam, né? Na verdade, ele já era uma construção. Agora, né, com essa apresentação, pensando no dimorfismo biológico daquela autora que foi trazida, eu não lembro o nome, mas em que medida a gente está vendo uma sobreposição de construções, sabe? Porque me parece que, como o sexo é uma construção ocidental e foi trazida, implantada aqui, né, nos povos colonizados, e foi feita uma construção em cima dessa construção, e eu acho tão difícil fazer daí um resgate sobre essa origem, né, de gênero, do conceito do que é gênero, do que é sexo para cada sociedade. Eu acho extremamente complexo, mas eu acho muito instigante, assim. E eu acho que a antropologia deve ser uma área do conhecimento assim, que está me deixando muito interessada ultimamente, por conta dessas questões de gênero, inclusive. E é isso. Ai, Gabi, obrigada. Já te chamei de Gabi aqui depois da Mari, então vai no apelido mesmo. Não, obrigada. Eu acho que você traz uma questão também que a Laira vai continuar, né, para finalizar a apresentação dela, que é essa questão das palavras, né, que a gente precisa usar ou criar ou readaptar, né? Então, de macho, fêmea, mulher, homem, feminino, masculino, não binário, né? Então, e aí eu acho que a Laira vai trazer uma palavra importante, né, da interseccionalidade, que também vai bagunçar mais um pouquinho a nossa compreensão no bom sentido. Então, Laira, você fica à vontade para finalizar a apresentação, fazendo os pontos com as falas que foram colocadas conforme você quiser, tá bom? Tá bem. Bom, agora é o momento que a gente desmonta e destrói esse texto. Lendo esse texto, eu tive muitas questões com ele desde a primeira vez que eu li, mesmo quando eu li ele apaixonada, eu ainda tive questões com ele. E eu encontrei muitas autoras que pensam esse texto. Autoras decoloniais, autoras que estão pensando como a colonização foi decisiva para a constituição do que a gente chama de uma subjetividade da mulher, tanto dos povos originários quanto das mulheres latinas. E o texto principal para essa crítica eu encontrei na Breni Mendonça. A crítica mais contundente ao texto da Lugones é uma questão metodológica de antemão, assim. A Mendonça vai afirmar que mesmo a Lugones, que ela impõe, né, essa ideia de colonialidade de gênero e critica essa ideia de colonialidade de gênero de Quijano, ela não baseia a própria reflexão na América Latina. Ela precisa recorrer aos avanços teóricos de teóricas feministas indígenas, norte-americanas e africanas. E ela vai complementar isso. Porque, por mais latino-americana que possa parecer uma teoria feminista ticana, e aí ticano é um termo que se refere a pessoas oriundas do México, mas que vivem nos Estados Unidos, a Mendonça vai afirmar que ela não pode ser suficiente para aprender a vivência do que é ser latino-americana, de que isso não dá uma compreensão clara do que é a vivência ao sul do país. Não tem como a gente produzir uma teoria e uma perspectiva de pensamento de como a colonialidade foi decisiva para a constituição da subjetividade das mulheres, pensando no que é uma experiência ticana no norte. E aí ela vai mais a fundo, e ela faz essa crítica a Lugones, porque eu vou fazer agora uma tradução desse espanhol que não é literal, tá? Alguns termos eles não estarão precisos. Mas para ela, essa ideia pós-moderna e pós-colonial
de que a transnacionalidade e as tecnologias comunicativas globalizantes desterritorializaram o conhecimento, não deve levar a gente a pensar que as nossas posições como sujeito, elas são intercambiáveis, elas são reversíveis, sem importar o nosso local de enunciação e a nossa diferença colonial. E essa diferença colonial é importante, né? A Mendonça, ela fica realmente consternada, balançada por esse movimento de pensar a América Latina recorrendo à experiência das Iorubá e recorrendo à experiência do que foi as indígenas norte-americanas, como a Allen propôs. Por que a Lugones, para pensar a latino-americanidade, ela não parte do próprio conhecimento latino-americano? E é isso que me deixa um pouco balançada com esse texto assim de primeiro momento. E que eu acho que é a partir daí que a gente tem todas essas dúvidas que vocês mencionaram. Ué, mas espera aí, tá? A gente tem que retornar para entender os povos originários, para desconstruir, criar essa nova base epistemológica para pensar gênero e a existência da mulher. Ok, mas por que o próprio texto da Lugones não faz isso e recorre e bebe de outras fontes? Assim? A Mendonça conclui ainda, nesse sentido, que pensar a teoria chicana, articulando a subalternidade de tudo que é latino-americano, ofusca a materialidade do que é ser latino-americano, ofusca a territorialidade e ofusca a própria noção de diferença, que se dá diretamente relacionada com a geografia e com a localidade. Ela vai fazer um resgate em outro texto a respeito de teóricas críticas desse pensamento de Lugones. E ela vai mencionar a Julieta Paredes, que a gente conversou aqui hoje. E ela vai falar a respeito da perspectiva de gênero que a Julieta Paredes tem sobre os povos originários e colonização. A Julieta Paredes, ela é uma feminista aimara boliviana, e ela vai criticar esse conceito de colonialidade de Lugones, destacando que ele não permite ver a centralidade que o gênero já tinha nas sociedades patriarcais indígenas. E olha, a gente estava falando de termos como ginocentrismo, a gente estava falando de termos como igualdade ginocêntrica, e aqui a Paredes já vai afirmar que as sociedades indígenas eram sociedades patriarcais indígenas, antes da colonização europeia. Disculpa, Laira, só para não esquecer, Julieta está aqui em São Paulo. Isso, está em São Paulo. Mas a Julieta, só para completar para vocês, gente, a Julieta, ela é boliviana, mas ela está fazendo um doutorado, se eu não me engano, no Departamento de Psicologia da USP, em São Paulo, né? E ela agora está morando no Brasil, até por motivos de construção política e de onde, né, ela pretende construir a militância dela. Essa foi a informação que a Miriam trouxe. Mas aí, a Paredes, na perspectiva da Paredes, essa perspectiva da Lugones dá mais importância a outros processos que não os próprios processos coloniais. Utiliza o processo da colonização como uma marca, como algo extremamente definitivo, como algo que abarca e compreende os conceitos de gênero, mas se recusa a entender como que o próprio gênero era construído antes desse período. Ou talvez não se recuse, né, porque ela até propõe que isso seja feito, mas não lança esforços nesse sentido. Outra teórica que vai fazer uma crítica desse pensamento da Lugones é a Rita Segato, que é uma antropóloga argentina que é radicada no Brasil. E ela pensa um pouco a teoria decolonial. E ela acredita também, no mesmo sentido da Paredes, que as hierarquias de gênero já existiam nas sociedades indígenas. E ela estuda essas sociedades também, né? Outra teórica que critica um pouco esse pensamento da Lugones é a Rita Segato. Ela vai dizer que os patriarcados de baixa... um outro termo interessante para pensar sociedades indígenas, povos originários. Patriarcados de baixa intensidade. Patriarcados ainda, mas de baixa intensidade porque não estão articulados com o sistema de modernidade e capitalismo tal como nos conhecemos. Ela vai afirmar que os patriarcados de baixa intensidade
se tornaram mais hierárquicos quando foram sujeitas à lógica de gênero da colonização, e que isso tiveram consequências graves para os povos indígenas. A antropóloga, ela utiliza a sua própria pesquisa dos iorubás na América Latina para questionar as teses do Eume também, que dizem que não existia um gênero naquelas sociedades. Ela reconhece que o sistema de gênero iorubá é complexo, é distinto do sistema europeu, e que a sua forma de patriarcado era de muitas maneiras menos intensas que a versão europeia, apesar de existir. Mas ela apresenta evidências suficientes que os dois sistemas demonstram a existência de uma forma de gênero, que servia para estabelecer um status opressivo e hierárquico entre os iorubás, opressivo e hierárquico em relação às mulheres. Outra teórica interessante é uma teórica que alguém sugeriu no formulário de inscrição para esse encontro. Quando eu li o formulário, essa autora já estava incluída, porque a Mendonça ela faz a discussão, ela apresenta a obra dessa autora. Não sei nem se eu sei pronunciar o nome dela correto, mas vou dizer Rivera Kuzikanki. Ela vai afirmar que o papel das mulheres na comunidade ela foi enfraquecido em uma época muito mais recente do que a Lugoni sugere nesse relato dela no texto de Colonialidade em Gênero. Segundo a Mendonça, a Kuzikanki oferece críticas similares baseadas na experiência das sociedades andinas. Apesar de que as relações de gênero indígenas eram muito mais igualitárias, tanto na esfera pública quanto a privada, o sistema de gênero andino estava organizado em torno do casal heterossexual, dentro de um sistema de complementaridade. Os sistemas de parentesco eram bilaterais e davam tanto a homens quanto a mulheres direitos hereditários. Mulheres e homens, entretanto, alcançavam um status social uma vez que se tornavam um casal, e ambos ganhavam prestígio ao atingir a idade adulta. Ela observa que essas práticas não foram enfraquecidas ou totalmente destruídas durante a colônia, senão foram os sistemas de governo republicanos, a modernização e o progresso os responsáveis por acabar com elas. E aqui, pensando numa crítica da heterossexualidade, apesar da Kuzikanki não afirmar muito a respeito dessa supremacia masculina e feminina nas sociedades andinas, ela fala claramente sobre a existência de um sistema de organização heterossexual que privilegiava pessoas que desempenhavam uma relação heteroafetiva. E isso vai bem de encontro com a crítica da Lugones, que afirma que isso não era relevante ou que isso não era tão decisivo no sistema de organização social e econômica. E agora eu queria... Agora um pouco uma crítica minha ao texto, porque o que mais me incomoda nesse texto é que a Lugones fala o tempo inteiro sobre a existência de um sistema heterossexual e como ele cria um sistema de opressão. E ela fala sobre como esse sistema ele é compulsório, como esse sistema ele é forçado. Ela usa termos até bem pesados, violento, agressivo. Não sei se vocês se recordam do slide. E ela coloca que todas as mulheres elas estão inseridas dentro desse sistema. Esse sistema eles não se restringe às mulheres que foram colonizadas. Todas as mulheres que são entendidas enquanto mulheres, sejam brancas ou não brancas, elas estão incluídas dentro desse sistema. Inclusive as mulheres que compõem o movimento feminista do século XX. Só que aí, mesmo assim, ela faz aquela aferição de que, na perspectiva dela, as mulheres do século XX sempre tiveram as condições para se organizar de forma lúcida. E isso me lembra a produção de Adrienne Rich, num livro que foi publicado recentemente no Brasil, em 2019, pela editora Bolha, que ela pensa a heterossexualidade enquanto compulsória. E tem uma citação desse texto da Adrienne Rich que é a seguinte: a heterossexualidade tem sido imposta de forma forçada e subliminar às mulheres. No entanto, as mulheres resistiram-na em todos os lugares, muitas vezes à custa de tortura física, aprisionamento, psicocirurgia, ostracismo social e extrema pobreza. A heterossexualidade foi chamada de um dos crimes contra as mulheres pelo Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres em Bruxelas, em 76. E pensando nessa afirmação de Adrienne Rich, e trazendo também o que a gente vê em Caliban e a Bruxa, em como as mulheres na Europa, durante a Idade Média,
foram desterritorializadas, foram retiradas o seu direito à terra em prol de uma organização econômica capitalista, e só assim a gente tem esse sistema modernizante que a Lugones afirma que é uma peça central da forma de organização colonial. E pensando como essas mulheres não tiveram sempre a capacidade de se organizar lucidamente e da melhor forma possível, eu questiono um pouco a validade desse argumento da Lugones, que é extremamente... que passa um sentido de história única sobre o que foi o movimento feminista do século XX. Lendo essas afirmações da Lugones sobre o movimento feminista do século XX, não parece que Audre Lorde escreveu nesse mesmo período. Não parece que a gente tinha autoras desconstruindo a heterossexualidade no mesmo período ao qual ela está se referindo. E também não parece que existiam alianças entre mulheres brancas e mulheres negras e indígenas para pensar o que seria o movimento de mulheres nessa época. O que a gente sabe que não é verdade. Esses conflitos, essas perspectivas talvez desviantes, elas existiram. E para mim é óbvio que a Lugones conhece elas. Mas para mim, uma autora como a Lugones, quando ela produz esse tipo de crítica, e por mais que seja importante criticar o movimento feminista do século XX, quando ele é feito dessa maneira, a própria Lugones contribui para um apagamento histórico do que foi o movimento das mulheres do século XX. E por mais que a gente deva concordar que existe sim uma narrativa hegemônica do que foi esse movimento feminista, e ela é sim branca, e ela é sim burguesa, se a gente não deixar claro que isso foi uma hegemonia construída em meio a muitas lutas, a gente faz um apagamento histórico e a gente perde a oportunidade de resgatar autoras que estão falando sobre diversas coisas que a Lugones está propondo aqui há muito tempo. E eu acho que é com essa crítica que eu queria terminar a crítica ao texto, né, que é uma crítica bem pessoal minha. Mas aí a gente precisa se reconciliar com esse texto também. E a Mendonça, ela vai dizer que o conceito de colonialidade de gênero da Lugones, a ideia de ser gato, de que os patriarcados pré-coloniais de baixa intensidade foram exacerbados pela colonização, e a própria teoria sobre a patriarcalização da Kuzikanki, e até o meu comentário sobre a obra dela, não devem ser interpretados como contraditórios. Todas as autoras elas estão de acordo sobre o fato de que a imposição do sistema de gênero europeu teve efeitos profundos sobre as relações entre homens e mulheres na colônia, porque ela desencadeou forças letais genocidas contra as mulheres indígenas, as escravas africanas e as mestiças pobres. A conceitualização de colonialidade de gênero da Lugones, segundo a Mendonça, é útil, porque precisamente situa o gênero em relação com a razão genocida da colonialidade do poder. A lógica racializante que os europeus impuseram aos colonizados os despiu não apenas do seu status de humanos, mas também dos seus status de seres com gênero. O gênero era, afinal das contas, o que provê humanidade e status social. Desprovidos de humanidade e de gênero, os não-europeus ficaram para sempre à mercê da exploração e da aniquilação. A teoria da Lugones apresenta bastante semelhança com as teorias das indígenas da América do Norte, né, que ela até resgata da Allen, que já há muito tempo dizem que o Estado moderno colonial opera com essa lógica de dominação, que permitiu quase completo desaparecimento físico e simbólico dos ameríndios. E aí, a última reflexão sobre esse texto é como todas essas categorias que a Lugones apresenta, ela vai além do que eu compreendo aqui como feminismo interseccional. Porque se a gente pensar o feminismo interseccional, e eu vou resgatar aqui o pensamento da Osh Curiel para pensar isso, a interseccionalidade, ela intersecciona categorias, ela promove encontro de marcadores identitários que são construídos de forma autônoma, na singularidade de um indivíduo, ou seja, um indivíduo enquanto mulher, um indivíduo enquanto negra, e esse indivíduo, dentro dele, essas categorias se interseccionando. O que a Lugones está propondo é um giro paradigmático que pensa raça, gênero, classe e sexualidade enquanto construídas mutuamente, pensando lá naquela imagem
também da construção de Quijano e os pilares e todas aquelas manivelinhas, todas uma intercaladas com as outras. Essas identidades, segundo a Osh Curiel, elas são construídas desde a gênese intercaladas. Elas são produzidas por sistemas de opressão que estão agindo em conjunto. E segundo a autora, essa noção de interseccionalidade ela só serve para a gente pensar políticas e práticas liberais, que tentam entender essas questões enquanto isoladas, enquanto problemas sozinhos. Porque a partir do momento que a gente entende que todo o sistema colonial é articulado com o capitalismo e com a modernidade, e que a única forma de mitigar a opressão e essas desigualdades e a injustiça disso tudo é uma mudança no sistema, a gente destrói muito mais do que as categorias sozinhas de opressão, enquanto raça, enquanto opressão, enquanto sexualidade. A gente destrói todo um sistema econômico, político e social e a gente propõe uma outra coisa no lugar. E recusar a interseccionalidade, no sentido da Osh Curiel, é resistir a essa tentação de solucionar os problemas de forma pequena, específica, cirúrgica, né, na verdade, e propor uma nova perspectiva de mundo, como eu acho que a Lugones e todas as autoras que a gente tem visto, elas estão propondo. Essas são as referências teóricas que eu usei para pensar esse texto, para pensar essas discussões. Eu vou deixar só um pouquinho na tela, se alguém quiser tirar um print. E eu acho que com isso eu encerro a apresentação, mas muito curiosa mesmo para ouvir os comentários de vocês acerca das críticas. Poxa, obrigada, Lara. Quando eu vejo uma apresentação assim, né, que no fim traz toda essa reflexão crítica, eu me lembro por que eu gosto tanto, né, de pesquisar da academia, apesar de todos os seus poréns, dores, sofrimentos, agonias e desesperos, porque é isso, né, a gente está sempre debatendo, a gente está sempre contribuindo, às vezes a nossa contribuição é menor, às vezes é maior, e a gente faz um diálogo com as autoras, né, com as teorias e com os conceitos, e de forma alguma a gente está esgotando ou estabelecendo um tipo de verdade universal que esse sistema, né, patriarcal que a gente tanto critica tenta promover. Então, obrigada pelo seu fechamento, pela sua crítica própria e por usar outras autoras. Eu vou fazer aqui mais uma rodada, gente, tem 15 minutos até a gente finalizar o encontro de hoje, tá? Então, eu vou fazer uma última chamada para quem quiser fazer algum comentário. Acho que eu vou fechar em 2, 3 pessoas para dar tempo também da Laira finalizar, né, esse encontro e também a Kelly ou qualquer outra coordenadora. Ainda não apareceu nenhum nome aqui para mim, então, enquanto vocês não se pronunciarem. O William quer falar? A Alessandra também. Eu não vi o nome do William, mas... Ele levantou a mão. Gente, eu não estou vendo essas mãos, eu acho que é algum sistema meu aqui, mas vamos lá. Então, William, eu te dou a palavra, depois a Alessandra. É rapidinho, gente. Só a respeito dessa crítica que a Laira trouxe, que eu achei muito pertinente, essa coisa da interseccionalidade ou interdisciplinaridade, eu nunca gostei muito disso, tá? Existe uma discussão, que eu não sei agora onde, que se encontra dentro da filosofia da diferença, Deleuze e Guattari, que eles vão propor, ao invés de interdisciplinaridade, no caso, transdisciplinaridade. Eu não sei se aqui também não seria interessante pensar em transeccionalidade, né? A inter, como foi apontado lá, é como se as coisas fossem distintas, separadas, e uma coisa ia se somando à outra, mas não se mistura. A ideia de transdisciplinaridade é uma coisa meio rizomática, sabe? É uma coisa que uma entra dentro da outra. Então, por exemplo, falar de uma mulher, necessariamente classe, raça, idade,
idade, enfim, e tantos quantos marcadores forem possíveis associar, melhor. Eu estou falando a mulher, mas pode ser o homem, pode ser o homossexual, pode ser a lésbica, pode ser qualquer outra categoria, né? Eu acho que isso favoreceria a gente pensar esta composição do humano de uma forma mais ampliada, né? Do que setorializada, né? Nós somos tudo junto e mais um pouco, tudo junto e misturado, como dizem o outro, né? Era só isso sobre a ideia aí, talvez, né, para se pensar uma ideia de trans ao invés de inter, né? E aí, só aproveitando a deixa aqui, eu não sei se vocês viram, eu fiz uma propagandinha, desculpe aí a invasão, mas é uma mesa que a gente está promovendo sobre interseccionalidade e decolonialidade, que acontece dia 30 agora, sexta-feira, às 16h. Eu coloquei lá como que você pode fazer a inscrição, né? E nós vamos ter a presença da professora Glória Cariaga, que é da UNAM, da Universidade do México, né? E também uma outra professora que é a... Espera aí, que eu esqueci o nome dela, mas eu já acho aqui. Ah, meu Deus. Que é a professora Regina Marques, da UFRB. Tá? Sintam-se convidadas, o ideal seria fazer a inscrição, embora andou dando problema na inscrição, mas eu vou colocar meu e-mail, se houver algum problema, eu vou colocar ali no chat, tá? Meu e-mail, e se houver algum problema, entre em contato comigo que eu resolvo, tá? Eu vou estar coordenando esta mesa e vai ser uma honra contar com a participação de vocês e, mais ainda, né, com esse dispositivo potente que está acontecendo aqui desse mulherio maravilhoso, pensando essas coisas tão importantes e urgentes para a gente acreditar que um mundo melhor é possível. Obrigado, gente. Obrigada, William, pelo convite. Coloque seu e-mail aí, que aí a gente entra em contato, qualquer coisa. Alessandra, vou direto para você. Pode falar, querida. Eu li esse texto em 2016, enfim, nós tínhamos um grupo na UFSM de estudos decoloniais e pós-coloniais, era um grupo de estudantes na graduação, e acho que o Brasil acaba ficando bastante para trás, assim, nesses debates, infelizmente, tanto que na pós ou na graduação eu tampouco li textos sobre a questão pós-colonial ou decolonial. Então, mas eu acho que o que a Lugones faz aqui, porque é um texto primeiro, assim, né, que vai debater a colonialidade do poder do Quijano, que, enfim, acaba sendo um debate bastante presente nos estudos decoloniais, e ela vai trazer a perspectiva de gênero para ele. Então, eu acho que o texto da Lugones, ela tem uma importância muito grande desses debates nesse sentido, né? Então, e ao mesmo tempo, eu comecei a debater essas questões de diferença de gênero em diferentes sociedades por causa do meu TCC. Eu falei no encontro passado, inclusive, da Filomena Stide, que inclusive a Lélia Gonzalez lia, e eu discuti no TCC a questão das sociedades porissantes, são duas instituições indígenas que se transnacionalizam na África Ocidental. E aí, a partir disso, naquele período, 2015, 16, 17, eu entendi, comecei a entender, a partir da antropologia também, como mesmo sociedades que têm algumas coisas similares, como esses grupos que eu estudei, sociedade porissane, ainda tem inúmeras diferenças mesmo entre eles, por conta de tudo que os atravessa, inclusive o colonialismo. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar sociedades originárias ou indígenas, ou qualquer termo que a gente queira usar para isso, porque diferentes autores também vão usar diferentes termos. E me parece nesse sentido que o que a Lugones faz aqui tem uma importância de trazer a colonialidade do poder, que é essa modernidade e colonialidade, né, que tem, ou seja, o que os autores do giro decolonial vão dizer que a modernidade, a colonialidade é o lado escondido, é o outro lado da moeda da modernidade, e a colonialidade, então, é seu lado violento, que se constitui, então, a partir do capitalismo, racismo, tudo isso que a gente está discutindo, e que a Laíra já apresentou muito bem. Mas o que eu queria dizer com tudo isso, que o que a Lugones traz é muito interessante nesse sentido, porque ela vai falar no texto dela do lado iluminado e do lado escuro dessa questão da colonialidade
do sistema de gênero no sistema eurocentrado capitalista. E ela vai dizer que o lado claro seria o dimorfismo, ou seja, essa diferença dicotômica, binária de gênero, e esse outro lado escuro é aquilo que a gente não consegue compreender, que não entra nessa diferenciação. Então, eu acho que ela traz um insight muito interessante para esse debate que já estava rolando sobre a colonialidade do poder, e que, enfim, acaba sendo, portanto, tão discutida, né? Inclusive contra-discutida no sentido de sofrer muitas críticas. Tá, mas o que eu acho, eu não sei se eu li os mesmos textos que vocês, eu li o Rumo a um Feminismo Descolonial e o outro da heterossexualidade. E nesse texto, do Rumo ao Feminismo Descolonial, em algum momento ela fala lá para o final sobre a diferença colonial. Eu acho que aí também está a importância dela trazer esse histórico sobre outros tipos de organização de sociedade, porque é a partir da diferença colonial que ela vai falar sobre a resistência. Ela vai dizer, é a partir desse espaço, esse locus, esse solo, não é uma fratura, não é um buraco, é um solo, é a partir desse momento, é nesse solo que se encontra o que é local, que pode, então, ser tão diferente, tão diverso e diferente, que era o que eu queria pontuar aqui, com esses desígnios globais e com, então, essa questão que é universalizante, né, que vou parar de falar, prometo, que é universalizante, que é o capitalismo. E eu lembrei, né, já estamos no encontro de pessoas internacionalistas aqui, isso me lembra muito os debates sobre peace building atuais, que agora tem um momento de esse giro local no peace building também, e que se fala muito de adaptação, resistência das sociedades locais em relação às operações de paz. Me lembrou bastante essa discussão, me lembra bastante, eu estudo peace building agora na pós-graduação, então esses debates acabam conversando. Então, acho que é isso, assim, minha contribuição. Obrigada, Alessandra. Eu acho sempre importante a gente trazer, né, a parte de relações internacionais da nossa pesquisa, né, e fazer essas associações, né. Encorajo também todo mundo aqui a pensar como que esses conceitos, essas autoras, essas teorias podem ser aplicadas nos nossos objetos de pesquisa. Para finalizar, vou dar a palavra à Cecília, pedir para ela ser breve para dar tempo da Laira fazer o encerramento e a Kelly também, se quiser. Eu vou dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi as tuas críticas, Laira, eu achei elas extremamente pertinentes, porque aí a gente começa a perceber que nenhum texto ele é unânime e ele é uma coisa que não está passível de críticas e de falhas em alguns momentos, né? E aí eu acho que quando a gente vai lendo esses textos, principalmente esses decoloniais, primeiro vem uma sensação de que, nossa, olha só, como isso tudo faz sentido, né? Como tudo começou com o branco europeu que veio aqui e acabou com os sistemas. Aí depois que a gente relê e vê mais textos, a gente pensa, não, mas espera aí, não é bem assim. Não dá para simplesmente colocar a questão como se fosse um culpado e o resto vítima, como se essa explicação fosse tão simplista assim, e que aí a gente pode simplesmente dizer, não, tudo culpa do branco europeu, e aí acabou os nossos problemas, porque a gente, afinal, não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? E aí a gente vai ver, daí começa a vir essas questões de que, não, espera, não é assim, não é tão simples, existem outros pontos, e aí tu trouxe todas essas críticas, e aí foi melhor ainda, porque nesse final fechou com uma conciliação, né? Dizendo que, apesar de todas essas críticas, esses buracos, essas falhas, esses problemas de interpretação, esse texto ainda faz sentido. E pensar essa colonialidade de gênero, ela é importante, ela tem uma marcação necessária dentro disso, sabe? Ou seja, a gente pode olhar, e eu não estou dizendo que o branco europeu não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, assim, ele tem boa parte do que a gente vive dentro disso é desse sistema de colonização, e a gente precisa colocar o gênero dentro disso, mas as explicações, elas não são tão simples quanto elas parecem, elas são bem mais complexas. E aí, eu acho que cabe a gente, aí acho que a primeira provocação da Rita, quando ela colocou lá, de como que a gente enxerga esse sul global, como a gente enxerga a nossa realidade, é justamente de olhar para o que foi esse sistema colonial, né? Como que ele operou, como ele funcionou, como ele não é que ele simplesmente transformou em uma situação só dependente da Europa, mas como que a gente foi se constituindo ao longo desse tempo, baseado nesses sistemas e reconfigurando as nossas próprias crenças e as nossas próprias aproximações e as nossas próprias apropriações que foram isso, sabe? Não é simplesmente pensar gênero só a partir do colonizador europeu, mas pensar como isso aqui foi reapropriado e ele é frequentemente reapropriado, reescrito e repensado
para dentro da nossa realidade que a gente vive hoje, assim, que não é mais aquela do século XV, que não é mais aquela do século XIX, que é essa do século XXI, mas que parece que a cada geração a gente reafirma essas mesmas crenças. A gente disfarça, a gente coloca outros nomes, mas elas estão ali presentes e é muito mais difícil de quebrar porque elas servem também a interesses, né? E aí o que eu achei mais importante dessas críticas é quando coloca isso como um sistema geral, né? A gente precisa começar a analisar isso como um sistema e a gente pensar que, de repente, não é só cuidando, tentando mitigar e destruir com uma parte dela, mas sim que olhar tudo isso como um todo, assim. Aí eu acho que foram todas elas bem pertinentes. Aí uma outra coisa também que eu sempre levo em consideração quando eu leio esses textos é como ficou fácil bater no feminismo no século XX, né? Parece que toda hora sempre são feitas essas críticas, as mesmas críticas sobre o feminismo no século XX. Não quer dizer que elas não estão certas, assim, que elas não são necessárias, mas tem algum momento em que a gente precisa começar a enxergar esse feminismo do século XX sobre uma outra perspectiva, sabe? Sobre um outro olhar, para não ficar o tempo todo colocando ele como se fosse culpado de tudo também, sem olhar as outras frases que tem, os outros problemas que tem dentro disso. Acho que era só mais isso mesmo. Obrigada, Cecília. Sempre que alguém traz isso, né, de um conceito ou uma teoria ou um movimento que cada vez que o tempo passa fica mais fácil de criticar, eu penso naquela perspectiva da gente caminhando numa estrada e aquele pontinho que era muito complexo e cheio de detalhes vai ficando cada vez menor, pequenininho, pequenininho, a gente só vai vendo, né, aquele único ponto sem ver as complexidades dentro dele, e aí fica mais fácil realmente de criticar de forma muito homogênea. Laira, para você terminar, de novo, parabéns, obrigada, porque foi fundamental você fazer essa apresentação e as suas críticas. Eu acho que todo mundo aqui vai levar bastante coisa para pensar. Bom, que bom. Mas é interessante que essa forma que vocês mencionaram, que a gente vai olhando para as coisas como se fosse um pontinho cada vez mais distante, é justamente a forma de concepção e leitura típica da modernidade. E aí a gente tem que olhar para os fenômenos históricos e para os objetos de pesquisa para além disso, para além dessa história que vai em caminho linear, é sempre em sentido ao progresso. É muito importante para mim finalizar a leitura desse texto pensando no porque afinal a gente estuda relações internacionais, a gente estuda política, e pensar em que medida esse texto muda a forma que a gente faz a compreensão de políticas públicas, a forma que a gente demanda chaves de compreensão do Estado e a forma que a gente organiza tudo a nível estrutural. E por isso que esse posicionamento no final da Osh Curiel é tão importante. Acho que a leitura de hoje foi muito gostosa, né, para todo mundo, assim, apesar de difícil, e em reuniões como essas, assim, do grupo de estudos, eu lembro o que é o Marias, eu lembro tudo que a gente está fazendo, sabe? Eu saio meio energizada, assim, de um jeito que as tarefinhas cotidianas nem sempre me lembram. Assim. Obrigada pela presença de todo mundo, estou super disponível para conversar mais sobre esse texto. Acho que é um texto ousado, acho que todo mundo se desafiou um pouco em tentar compreender ele, e tudo isso aqui vai para o YouTube depois, se vocês quiserem compartilhar com as pessoas, se vocês quiserem compartilhar com colegas a discussão, fiquem à vontade, vai ser ótimo.